em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor. Amém. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a 37. Eu quero ler esse texto. Quero que você preste atenção, o texto é longo, mas eu prometo que em menos de 2 horas e meia eu termino ele de ler. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o à mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa da lua nova, nem sábado. Não se preocupe, respondeu ela. Então mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos partir, só pare quando eu mandar. Assim partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, o seu servo: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou os pés dele. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Então a mulher disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, se ficares, não te deixarei. Então Eliseu foi com ela.
Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficou só ele e o menino e orou ao Senhor. Depois subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele e as mãos sobre as dele. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Então Eliseu se levantou e se pôs a andar pela casa de um lado para outro. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Em seguida, pegou o seu filho e saiu. Amém? Amém, amados? Já há algum tempo, Deus vem falando conosco através de mulheres, personagens da Bíblia. A primeira semana eu preguei sobre o sorriso de Sara, o riso de Sara. Depois veio o pastor Márcio e ministrou sobre não ria, não é? Do profeta, também falando de Sara. Depois nós ministramos sobre a viúva e o seu filho. E hoje nós vamos ministrar sobre a sunamita. É interessante porque Deus quer falar alguma coisa conosco, não só com as mulheres, mas também com os homens, porque cada uma dessas mulheres tem uma história, cada uma dessas mulheres tem algo que Deus quer falar conosco, e a gente precisa entender. Essa é mais uma história, e ela é interessante do ponto de vista do que Deus colocou no meu coração. Existem pessoas que elas têm a capacidade de potencializar o dia mau. Jesus falou sobre o dia mau, Paulo também falou e até pediu para que a igreja do Senhor se revestisse de Deus e com as armas do Espírito para enfrentar o dia mau e depois permanecer inabalável. Lá em Efésios capítulo 6, verso 13, ele diz assim: por isso vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A palavra de Deus, e entenda o que eu vou falar, nunca foi e não será um livro de consolo para os derrotados. A palavra de Deus nunca foi e nunca será um livro de consolo para os derrotados. Por que eu digo isso? Porque Deus não chamou, Deus não salvou e selou o seu povo para viver debaixo de derrotas. Muito pelo contrário, Ele nos chamou para vivermos uma vida vitoriosa. Mas infelizmente as derrotas acontecem e elas testam nossa fé e a nossa esperança nas promessas que Deus nos fez. Nós não estamos isentos do dia mau. Eu creio que o povo de Deus, o povo que é chamado pelo seu nome, pode sair vencedor e devem sair vencedores do dia mau, porque a fé que temos no Senhor nos faz como os montes Sião, né? Esse monte é conhecido porque eles eram montes que vinham as tempestades, vinha o calor escaldante, vinham os ventos fortes, mas os ventos permaneciam os montes permaneciam inabaláveis. E assim somos nós, como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A minha pergunta é: como nós enfrentamos o dia mau? Porque por mais que nós os evitemos, ou o evitemos, né? Esperemos que seja só um dia, mas eu sei que não é, a gente passa por esse dia. Aliás, como nós enfrentamos todos os dias da nossa vida? Porque os dias bons, nós também temos muitas vezes a capacidade de torná-lo um dia mau. As grandes bobagens que a gente faz às vezes na vida, não é no dia mau, é no dia bom, porque a gente se desarma,
a gente afrouxa um pouco os cintos e toma decisões focado nos prazeres do dia mau, ou melhor, do dia bom. Mas como que a gente pode viver esses dias? Amados, o que fazemos diante dos desafios que se mostram para nós diz muito de nós mesmos, tanto para Deus, quanto para nós, quanto para aquele que nos vê. Pessoas. A sunamita é uma mulher sem nome. Ela não tem nome. Ela é conhecida como a sunamita, da cidade de Sunem. Essa mulher, ela é um exemplo de fé, um exemplo de esperança, de alguém que era rica, de alguém que tinha tudo, de alguém que não tinha problema com falta de dinheiro, não tinha problema com falta de comida ou de qualquer coisa que pudesse fazer bem para ela. Ela era rica. Ao contrário da viúva, do qual nós falamos a semana passada, com quem ela conviveu junto com Elias num tempo de fome, não é? Ali em Israel, ela era viúva, ela tinha um filho e ela não tinha o que comer. E Elias pediu o que ela tinha. Mas nesse caso não, nesse caso a fartura, a abundância, não é? São dois momentos social e dois estilos ou momentos de vida totalmente diferentes. Mas é interessante que essa mulher, embora ela tenha tudo, ela não tinha filhos. Mas ela não fez disso um motivo para murmurar, para reclamar, para dizer que era infeliz. Ela não fez uma busca veemente, por exemplo, como Ana fez. Ela não usou disso para fazer a bobagem que Sara fez, de dar o seu marido para Agar, para gerar filhos através de Agar. Não, essa mulher, ela tinha um contentamento no coração dela. E isso é importante a gente entender. O fato dela fazer isso diz muito sobre ela? Não fala nada sobre ela. Mas a sua reação diante das circunstâncias que essa mulher viveu, isso sim fala. Isso fala demais. Não é o fato de você ter muito dinheiro, pouco dinheiro, muita saúde, pouca saúde, ser alguém famoso ou não famoso, ter ou não ter, ser ou não ser, eis a questão, não é? Não é isso. Mas é como você reage diante das circunstâncias. E é isso que fala muito de você, tanto para Deus, quanto para as pessoas, quanto para você mesmo. Pessoas de valor, elas valorizam a vida, elas vivem intensamente diante de Deus todos os dias, carregam no coração a convicta fé e a esperança no cuidado de Deus, mesmo no meio da angústia. Essa sunamita, uma mulher sem nome, ela nos ensina algumas coisas e algumas lições muito importantes. E é sobre ela mesmo que eu vou falar e quero tirar daquilo que ela me ensinou e que ela me ensina no meu dia a dia. E a primeira coisa que ela me ensina é que a intenção com que fazemos as coisas para Deus ou pessoas fala muito sobre nós, mas fala muito mesmo. 2 Reis, no capítulo 4, que nós lemos, do verso 8 ao 10, diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava ali, ele parava ali para comer. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele vem nos visitar, terá onde ficar. É interessante que essa mulher é rica. Eliseu sai do Carmelo e de vez em quando ia para Sunem, uma distância aproximadamente de 30, 35, 40 quilômetros, não é nada tão preciso, mas
é mais ou menos isso, de 30 a 40 quilômetros, vinha para Sunem, e uma cidade, todo mundo estava ali, via o profeta, certamente ele abençoava as pessoas ali na cidade, mas essa mulher olhou para o profeta e chamou ele para comer na casa dela, e ele comeu. Mas o interessante é que, provavelmente, depois da mesa, ela disse: olha, toda vez que você vier aqui, você não precisa se preocupar em procurar lugar para comer. Pode vir e comer na minha casa. Pode vir aqui, a minha casa está aberta para você. E o profeta, toda vez que ia lá, parava na casa dela, visitava e comia na casa dela. Mas ela queria dar mais. Então ela fala para o marido: esse homem é um homem de Deus. Esse homem é uma pessoa que tem nos abençoado. Vamos fazer o seguinte: o que você acha da gente construir um quartinho lá para eles? Um puxadinho lá para eles. A gente coloca lá uma cama, coloca uma cadeira, coloca uma mesa, coloca uma lamparina, e toda vez que ele chega, não precisa ficar procurando lugar para pousar. Ele para e fica aqui. Aqui passa a ser o lugarzinho dele. E assim eles fizeram. Agora, essa mulher não faz isso com a intenção de alguma coisa. O texto não mostra isso. Muito pelo contrário. Essa mulher faz por fazer. É interessante porque nós vivemos em um tempo hoje em que sempre que a gente dá um braço, o cara quer outro. E sempre que nós fazemos alguma coisa, sempre tem alguma intenção por trás disso. Mas essa mulher, ela faz de uma maneira diferente. Ela abençoa sem pensar em ser abençoada. Não que ela não estivesse sendo, mas não dá nenhuma demonstração no texto de que ela pediu, de que ela suplicou, ou de que ela mostrou alguma intenção, até porque ela tinha tudo. Ela poderia falar: eu não vou receber profeta nenhum na minha casa, eu não vou receber ninguém na minha casa, eu não, o cara vem lá do Carmelo, chega suado, eu não vou fazer não. Não vou dar comida, já dei, agora já abençoei. Não. Você não vai precisar ficar batendo de porta em casa, ou de casa em casa, ou procurar um lugar para dormir, ou para ficar. Eu vou preparar um canto para você. Deus sonda o nosso coração, e Ele conhece as intenções do nosso coração. Quando nós abençoamos as pessoas, a gente precisa ter isso no coração. Eu não abençoo alguém porque eu quero ser abençoado. Eu abençoo alguém porque eu já sou abençoado. Uma pessoa que abençoa, ela já é abençoada. Ela já tem a intenção de abençoar porque ela se sente abençoada. Não é uma bênção abençoar para receber alguma coisa em troca, mas é abençoar porque nós já recebemos, nós já temos, nós já estamos supridos, nós já estamos abençoados, nós já estamos agraciados com a mão e o cuidado de Deus. Que a nossa intenção de abençoar alguém, amados, seja sempre e somente a de abençoar, e nada mais do que isso. Porque foi isso que essa mulher fez. Ela era casada, ela tinha um marido, ela morava bem, ela tinha uma despensa farta, ela tinha tudo. Ela não precisava de nada, mas ela viu alguém, um homem de Deus, alguém que fazia pelas pessoas, alguém que fazia pelo outro, alguém que tinha a profissão, o profetismo, era o profeta. E a Bíblia diz que aquele que recebe, não é, ou que abençoa alguém, um profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Mas é interessante como que essa mulher faz. Ela se compunge, ela se comove, ela se interessa em tornar a vida do profeta mais fácil, em tornar a vida do profeta mais leve. A gente precisa ter isso no coração. Ter a intenção de tornar a vida do nosso irmão, do nosso colega, das pessoas com quem nós convivemos na fé, mais leve. Às vezes a gente torna a vida do outro mais pesada, torna a carga do outro, a gente não divide carga, a gente não compartilha, né, das labutas, a gente só gosta de compartilhar as coisas boas. Mas essa mulher faz algo tão interessante, porque ela não está preocupada com o que as pessoas vão falar ou vão dizer, ela não está preocupada com isso, ela quer abençoar. Ela certamente conhecia a história do profeta e sabia que ela tinha condições de abençoá-lo, por que não abençoar? E ela faz isso. Mas existe uma outra coisa que essa mulher faz, que não é somente abençoar por abençoar, mas essa mulher,
ela vive com gratidão. Porque viver com gratidão abre portas para nós recebermos mais de Deus. Há uma coisa que eu sempre falo, que a igreja do Senhor Jesus, ele carrega um pecado muito grande. É o pecado da ingratidão. A gente não sabe lidar bem com essa questão da gratidão. Mas olha só o que diz o texto do versículo 11 ao versículo 17 de 2 Reis 4. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou os seus servos Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz um filho. É interessante que ela fala algo muito interessante. Ela diz: estou bem. Eliseu pergunta: você não quer que nós intercedamos? Tem alguma demanda? Você quer que a gente peça isenção do IPTU? Você quer que a gente mande falar na prefeitura para, quem sabe, fazer aí o meio-fio da sua calçada, capinar a frente da... O que você quer que a gente faça? Ou quem sabe a rua não tem tanta segurança, falar com o comandante do exército para ficar aqui. O que você quer que nós façamos por você? Você teve tanto trabalho, você nos olhou com um olhar diferente, você nos viu de uma maneira diferente, você graciosamente nos abençoou. O que a gente pode fazer para servir você? Mas olha o que ela diz: não, eu estou bem, eu vivo muito bem no meio da minha própria gente, não estou precisando de nada. Será que nós, diante de uma situação como essa, a gente diria isso? Bom, né, já que você está falando, né, eu não pedi, mas já que você está falando, né, vamos lá, né? Ela: não, eu estou bem, eu, graças a Deus, sou uma mulher tão abençoada, profeta, não estou precisando de nada, de nada, de nada. Muito obrigado, muito obrigado. Mais uma vez ela fala: eu fiz isso por amor a vocês, por compaixão, não fiz com nenhuma intenção. Queridos, isso impacta o coração de Deus de uma maneira tão poderosa, que a gente não tem noção do que isso faz no coração de Deus. Porque a gente não abençoa com segundas intenções, a gente abençoa com a intenção de abençoar. E a gratidão que essa mulher demonstra: não, eu estou bem. Mas ela demonstrou gratidão porque ela é rica? Não. Essa mulher não murmurou, não reclamou, não fez nada. Ela só agradeceu. Hoje de manhã eu falei assim que você sabe que a murmuração é terrível, porque a pessoa que tem esse espírito de murmuração, não tem como você fazer essa pessoa ficar satisfeita. A pessoa que é murmuradora é assim, olha, Deus deu para ela um carro. Ela fala: mas eu não queria esse, eu queria outro carro. Mas ela estava andando a pé. Não, mas esse carro não. Aí, não, essa cor, esse ano, não. A pessoa que murmura, sabe, o marido vai dar alguma coisa para ela, dá um sofá. Mas esse sofá, mas o sofá estava velho, quebrado. Não, mas esse eu não queria. É uma ingratidão miserável. Não sabe ser. E isso é um vício, é um mal. Tem pessoas que não são abençoadas porque elas não sabem ser gratas com aquilo que elas têm. Elas sempre querem mais, mas não sabem ser gratas com aquilo que elas receberam. Essa mulher não.
Não é porque ela era rica, porque o coração dela era de gratidão. Ela poderia falar, profeta, eu não tenho filho, eu gostaria de ser mãe. Não, eu estou bem. Eu estou maravilhosamente bem, eu vivo bem no meio do meu povo, eu tenho marido, eu tenho empregado, eu estou bem. Mas a mulher no Velho Testamento, ela não se sentia realizada se não tivesse filhos. Ela era até motivo de chacota, mas essa mulher aprendeu a conviver tão bem com a sua condição, e viver de forma a ser grata a Deus, e mostrou isso para o profeta. Olha, eu sou grato, eu não preciso de nada não preciso interceder pelo rei, não preciso interceder pelo comandante, não precisa fazer nada, como diz, só continuo orando pela minha vida, eu não preciso de nada. E ela vai embora, e aí entra uma demanda entre o profeta e o seu servo. Meu Deus, mas será que ela não precisa de nada? Então, ao jazer, ela não tem filhos, né? O marido dela é idoso. Não sei o que esse povo tem contra os idosos. O marido dela é idoso, ela não tem filhos. É verdade, ela não tem filhos. Manda chamá-la. Então ela volta. Olha, daqui a 1 ano você estará com um filho no colo. Certamente ela sabia da condição dela, da condição do esposo. Ela disse, por favor, não iluda a tua serva. Não faça eu criar expectativa que eu... Ela não fez como Sara, não riu. Ela foi honesta. Não faça com que eu crie expectativas, e expectativas que não vão me fazer bem. E 1 ano depois ela estava com o filho no colo. Mas ela não pediu filho. Ela até falou, ela contestou, o texto diz, ela contestou. Não iluda a tua serva. Será que é porque ela não acreditava no profeta? Não, porque ela olhava para a realidade dela, e ela percebia que talvez a minha fase de ser mãe, ou do meu marido de ser pai, não sei o que passou pela cabeça dela, mas a verdade é que ela não fez do não ser mãe um peso na vida dela. Ela viveu de maneira leve com isso, ela viveu muito bem com isso, ela entendeu a graça de Deus, mas é sempre assim, Deus sempre tem mais para nós, mas esse mais, ele não se estabelece quando a gente simplesmente não compreende o plano e o projeto de Deus, e usamos das nossas faltas para culpar Deus, ou para reclamar da vida, ou para murmurar da vida. Não, ela não fez isso. Ela continuou fazendo aquilo que ela fez, é do caráter, é da índole, é do amor, do jeito dela amar. E ela teve um filho. Ou seja, essa mulher que era rica, essa mulher que tinha um marido, essa mulher que tinha tudo, agora tem um bem maior. Ela tem um filho. Deus dá para ela um filho. Mas e por quê? A gratidão. Amado, nós vamos aprender a ser gratos, primeiro a Deus e com Deus, aprender a agradecer, mas agradecer a Deus não é só simplesmente dizer assim, Senhor, como eu sou grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida. A gente tem uma oração de gratidão egoísta. O que é uma gratidão de oração egoísta, pastor? É quando não custa nada para a gente, absolutamente nada ser grato. A gente simplesmente fala, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é tão bom comigo. Ele é bom desde que Ele não te peça nada, desde que Ele não te exija nada. Essa mulher não. Essa mulher demonstra gratidão investindo na vida do profeta, investindo nele e vivendo a vida dela como quem não precisasse de nada, e de fato ela tinha isso no coração. Essa é a gratidão que agrada o coração de Deus. É a gratidão em que, Senhor, eu aprendi a viver bem e contente. Paulo, melhor, o autor de Hebreus, que não é Paulo, alguns dizem que é, outros dizem que não, então vamos dizer que a gente não sabe quem é o autor, senão alguém vai falar, nossa, o pastor falou que o autor de Hebreus é Paulo. Não sei quem é o autor, tá? Ninguém sabe, então eu também não sei. Lá no capítulo 13, ele fala sobre o contentamento.
Ele diz assim: aprenda a viver contente com todas as coisas, aprenda a viver satisfeito com o que você tem, porque assim diz o Senhor: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Então, isso tem que estar no nosso coração. Quando eu sou grato no pouco, Deus vai me colocar sobre o muito. Quando eu sou grato, não é ser fiel no pouco, também ser fiel, mas a fidelidade sem gratidão, ela se torna um peso. Eu vou fazer porque eu tenho que ser fiel, mas e a gratidão? Então, a fidelidade e a gratidão no pouco nos capacita em Deus para que Ele nos coloque sobre o muito. E é isso que a gente não entende. Porque Deus, Ele tem prazer em agradar aquele cujo coração está nele. Não no que Ele pode me dar, mas no que Ele é comigo. O que Ele é para mim. É essa relação que ela é importante. Como para a mulher, o profeta estar na casa dela satisfazia o coração dela. Ela não precisava de nada. O fato de eu estar recebendo você na minha casa, eu estou feliz. Mas isso incomodou o profeta. Deus colocou algo no coração do profeta. E ele se interessou: poxa, será essa mulher tem feito tanto trabalho por nós? O que a gente pode fazer para agradecer? O que a gente pode fazer para abençoar essa mulher por tudo que ela tem feito? Chama ela, Geazi. O que a senhora quer? Minha irmã, o que você quer? Não quero nada. Eu estou bem. Eu vivo no meio do meu povo, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu estou bem, obrigado, profeta. Obrigado. Está precisando de alguma coisa, profeta? Não, obrigado. Não, vai embora. E aí naquele quartinho ali, naquele cômodo, entra o assunto. Já dizia: o que será que essa mulher precisa? Olha, ela está satisfeita com tudo. Pois é, mas ela não tem filhos. O marido dela é idoso, ela não pode ter filhos. Chama ela para mim. Aquilo incomodou o coração do profeta, não o dela. E o profeta então vai e fala: você vai ter um filho. Porque Deus responde voz de profeta, Deus responde o clamor do profeta. E 1 ano depois, essa mulher estava com o filho no colo. A gratidão com o que vivemos na vida, ou a vida, e com Deus nos dá, ou com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus faz com que Deus tenha prazer em nos abençoar ainda mais. Não somos abençoados porque nós somos bons, mas quando honramos a Deus e seus filhos, Ele tem prazer em nos honrar. Agora, ela me ensina uma outra coisa, e isso para mim é tão importante quanto os outros ensinamentos, mas isso me deu um choque. Essa mulher, ela me ensina que a gente não deve, ou não devemos nos conformar com tudo, como se tudo que nos acontecesse ou nos acontece fosse vontade de Deus. É uma coisa interessante. 18 a 20, de 2 Reis 4, diz assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou o menino e levou a mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Isso foi algo muito interessante. Por quê? Porque para essa mulher, o que ela pensou? Deus não ia me dar um filho, eu não pedi nada para ele. Eu não pedi nada para o profeta. Deus não ia me dar um filho para ele, depois de alguns anos, morrer de uma maneira tão absurda. Porque existem mortes que são absurdas. E ela não se conforma com aquilo. Então ela vai até o profeta. Ela pega o menino, leva até a cama do menino, do profeta, deixa lá, chama o seu marido, pede um servo, pede um animal e uma carroça, uma carruagem para levá-lo até a cidade. Ela
ela viaja 30 quilômetros, traz o profeta, mas quando ela chega diante do profeta, ela fala assim: eu pedi alguma coisa para o Senhor? Por um acaso eu te pedi um filho? Tudo o que eu fiz para o Senhor, eu fiz com alguma intenção? Não. Então eu não te pedi nada, inclusive eu pedi para você não me dar falsas esperanças. E agora você me deu um filho, e o meu filho, quando ele chega na melhor idade, ele morre. Tem alguma coisa que está errada. Não, eu vou mandar Geazi. Não, eu não quero que Geazi vá. Se você não for, eu não vou sair daqui. E ela leva o profeta. E o profeta entra no quarto e vai orar. E o menino ressuscita. E ela pega o menino no seu colo e sai. Versículo 35 a 37 diz assim: versículo 35. Então Eliseu se levantou e se pôs a andar pela casa de um lado para o outro. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Em seguida pegou o filho e saiu. Qual é o ensinamento de tudo isso? Que a gente não deve acreditar que tudo o que acontece na nossa vida, seja de mal, ou até mesmo não, seja da vontade de Deus. Porque às vezes, amados, algo bom é uma armadilha. Às vezes algo ruim que acontece conosco não é vontade de Deus. A gente perde muitas coisas porque a gente se conforma. Nós temos um conformismo doentio. Há sonhos, há projetos, há coisas que o primeiro obstáculo que Satanás coloca, sabe, na nossa frente, o primeiro revés que acontece, a gente larga e fala: não é da vontade de Deus. Se fosse da vontade de Deus, dava tudo certo. Quem disse que porque é da vontade de Deus, você não vai encontrar revés, você não vai encontrar tempestade, você não vai encontrar vento contrário, você não vai encontrar objeções, você não vai encontrar resistência? Quem foi que te falou que diante da vontade de Deus todo o caminho é asfaltado para você? Quem foi que falou isso para você? Mas às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente diz: essa é a vontade de Deus. Esse conformismo é incredulidade. Você lutou, você foi atrás. Essa sunamita chegou para o profeta e mostrou, certamente ela narrou a história da sua vida e do seu filho. Eu não aceito. Deus não ia me dar um filho para alguns anos depois ele morrer precocemente. Como que diz: eu não aceito essa morte, eu não aceito esse luto, eu não concordo com ele. Tem alguma coisa errada, profeta. Eu não pedi filho, eu não pedi nada. Será que Deus queria isso para mim? Não que isso não possa acontecer, mas a sunamita discerniu que tinha alguma coisa errada e não era a vontade de Deus. Às vezes, amados, a gente joga tudo na conta de Deus. Mas existem 3 coisas que você precisa analisar, que envolvem as nossas perdas às vezes. A primeira: de fato Deus quer que a gente perca isso? Deus quer tirar isso de nós? Ok, há consolo e conforto no nosso coração. A segunda coisa é Satanás tentando roubar a nossa fé e a nossa crença e a nossa esperança em Deus. Mas a terceira coisa é a pior de todas elas. A gente perde coisas na vida por causa da nossa incompetência e por causa da nossa negligência nas coisas. Muitas coisas do que nós perdemos na vida não tem nada a ver nem com Deus, nem com o diabo, tem a ver com a nossa incompetência. Incompetência em administrar nossa vida, incompetência em administrar nossos negócios, incompetência em administrar nossa família, incompetência. A gente acredita como vontade: foi da vontade de Deus o meu divórcio. Como é que Deus pode ter vontade num divórcio?
Ah, foi da vontade de Deus que meu filho morresse precocemente nas drogas. Como que foi da vontade de Deus que seu filho morresse precocemente nas drogas? Tem coisa errada aí. A gente tem que acordar. Fé também é sobriedade. A gente tem que viver a vida com Deus com sobriedade, entender. Tem coisas que nós temos que espiritualizar, mas às vezes, amados, nós somos incompetentes no exercício da nossa fé, nós somos incompetentes na administração da nossa vida, e a gente fala, foi a vontade de Deus, não foi. A gente perdeu, porque a gente não soube administrar. Pessoas perderam o casamento, não é porque Deus quis. Ah, eu entendo que Deus me deu um livramento. Não, se Deus quiser te dar um livramento, Ele te dava antes. Deus vai consertar isso. Entenda uma coisa que eu vou te falar. Preste atenção nisso para você não sair daqui confuso. Existe uma coisa chamada vontade soberana de Deus. E outra coisa chamada vontade permissiva de Deus. Vontade prazerosa de Deus. O que é isso? É a vontade dEle. Essa é a vontade. A outra é a permissiva. Ele está permitindo porque você quer, não porque Ele quer. Pastor, eu não entendi. Sara e Abraão. Sara, Abraão, eu não posso mais ter filhos. Você também não pode. Mas ela falava dela, né? Porque ele, depois que ela morreu, ele teve um monte de filhos. Então ele podia. Sara, eu vou ser filho através de Agar. Então fica com Agar, dorme com ela, gera um filho com ela. Deus está ouvindo. Mas olha, marido e mulher estão entrando em concordância. Eles não foram para Deus e perguntaram, Senhor, nós podemos fazer isso? Isso de fato, é da tua vontade? Eles não perguntaram nada. E aí Abraão vai lá e dorme com Agar. Agar geram filhos. Por que Deus não impediu? Porque existia uma aliança entre Sara e Abraão. E a Bíblia diz que dois concordarem na terra, está concordado no céu. Eles não pediram a opinião de Deus. E Deus deixou. Olha o que aconteceu. Isso é vontade permissiva. Se há acordo, mesmo que Deus não concorde, você não busca em oração, você não busca discernimento, você não pede direção de Deus para resolver aquilo, Deus vai deixar. Porque houve acordo. Pai, a vontade soberana é aquilo que Deus vai fazer você fazer, mesmo que você não queira. Ah, pastor, Deus não quer isso. Não. E Jonas? Jonas, eu quero que você vá em Nínive e pregue o evangelho. Não vou. Ah, você vai. Não vou, Senhor. Você vai, Jonas. Eu não vou. Você vai. Comprou a passagem e foi para onde? Para onde que Jonas foi? E aonde que ele terminou? Em Nínive. Um peixe engoliu. Deve ter sido uma sardinha. Engoliu ele. E você sabe que de onde ele foi vomitado pelo peixe até chegar em Nínive, ele andou no mínimo uma semana a pé. Ele não quis ir de barco para ter que ir a pé. Porque é sempre assim, quando a gente desobedece, a gente aprende da pior maneira possível. Essa é a vontade soberana, eu quero que você vá, você vai. Mas eu não quero, você vai. Nem que seja arrastado, mas você vai. Então, quando nós não entendemos essas vontades de Deus, a gente faz as nossas bobagens, as nossas decisões erradas. Essa mulher, ela entendeu. Ela acreditou que nem tudo que acontece na nossa vida, na vida dela, era de Deus. Tinha alguma coisa errada ali. Não era normal, aquilo não era normal. O menino saiu bem de casa, vai lá, vê o pai, morre de repente. Espera aí, tem alguma coisa errada. Eu não pedi essa criança, eu estou amando, estou cuidando, estou me realizando nela também, mas eu não pedi, eu não aceito isso. E o profeta vai, e o profeta ora, e a criança espirra 7 vezes, e a criança ressuscita. E ela pega o seu filho de volta. Ela leva ele morto e traz vivo. Por quê?
Porque essa mulher entendeu que nem tudo o que acontece na nossa vida a gente deve se conformar como se fosse uma vontade soberana de Deus. A gente precisa analisar, isso que eu estou perdendo, ou isso que aconteceu, tem a ver com Deus ou tem a ver comigo? Porque se tem a ver com o diabo, eu repreendo em nome de Jesus, eu tomo de volta, amém? Se tem a ver com Deus, tem consolo e conforto no meu coração, amém? Mas se tem a ver com a minha incompetência, então eu preciso me corrigir e ver o que é que eu estou fazendo de errado, que eu estou perdendo. O que é que eu estou fazendo de errado que está acontecendo isso comigo? O que está acontecendo comigo que eu estou tomando todo esse prejuízo todos os dias? Alguma coisa está errado. Não adianta eu orar, se eu não discernir o que está envolvendo a minha história. Ah, pastor, tem uma amarração espiritual. E pode ter mesmo, vamos quebrar, vamos discernir, vamos fazer. Mas a gente precisa entender isso. Sabe, amados, eu uma vez atendi um casal em que a mulher chegou para mim e falou assim: pastor, o meu casamento acabou e eu entendo que era a vontade de Deus. Eu falei assim: querida, você tem certeza que era a vontade de Deus mesmo? Ah, pastor, eu não amava ele desde que eu casei. Eu falei: ô minha irmã, você não amava ele desde que você casou sem amá-lo, por quê? Não, porque na época eu entendi que era a vontade de Deus. Ah, entendi. Nossa, né? Aí eu até fui irônico, falei assim: mas Deus é esquisito, né? Ele muda muito de ideia, né, irmã? A gente joga a nossa conta em quem? Mas a conta é nossa. Essa mulher, ela foi tão inteligente, e ela discerniu de uma maneira, falou: eu não vou perder isso. Como muitos de nós, amados, precisamos acordar e falar: opa, eu não vou perder. Não, eu não vou perder isso. Eu falei que quando nós chegarmos no céu, isso aí eu ouvi há muitos anos atrás, Deus vai receber a gente, vai levar a gente num quarto muito grande, e a gente vai ver um monte de coisa dentro daquele quarto. Senhor, o que é isso? Abre. Nossa, o que é isso aqui, Senhor? Era seu, era para ser seu. E por que não foi? Você perdeu. Nossa, Senhor, eu lembro que isso aqui era meu, mas eu fiquei tão pouco tempo com isso aqui, e por que está aqui? Porque era seu. Mas e por que o Senhor não deixou comigo? Porque você entregou. Você não aprendeu a lutar pelo que é seu. Tem muitas coisas, amados. Isso aqui é uma ideia, né? Lógico que não vai acontecer isso. Senão a gente ia chorar muito lá no céu se sentindo culpado, né? Mas eu quero que você entenda que existem coisas que você sabe que você perdeu porque você desistiu, não teve nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Tem muita coisa que você não ganhou porque você não lutou, teve nada a ver com Deus. Mas para um consolo seu, você disse: ah, Senhor, ainda bem que o Senhor sabe de todas as coisas, eu deixo tudo na mão de Deus. Ei, não é assim que você tem que fazer as coisas. Tem coisas que você tem que lutar. Tem coisas que você tem que conquistar. Tem coisas que você tem que se levantar e ir atrás. Você tem que falar: opa, Deus me deu, o diabo não vai tirar de mim não. E a minha incompetência não vai roubar isso de mim também não. Eu vou me preparar para viver isso que Deus me deu, para aproveitar e desfrutar disso que Deus me deu. É isso que a gente tem que fazer. Porque foi isso que a sunamita fez. Ela falou: profeta, eu não aceito ter que enterrar o meu filho, não dessa forma, não desse jeito. Eu não estou consolada, eu não estou conformada com isso. Eu não pedi isso para Deus. Mas ela não murmurou, ela foi falar com o profeta. Ela disse: eu te pedi alguma coisa? Pastor, será que a gente pode chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu te pedi alguma coisa? Eu não sei qual é o seu nível de intimidade com Deus, não sei mesmo. Mas dependendo daquilo que eu e Deus temos na relação, eu posso chegar para falar: Deus, eu não pedi isso ao Senhor, o Senhor me deu. E eu quero viver intensamente isso que o Senhor me deu. Por exemplo, amado, eu pedi para Deus para ser um pastor. Eu pedi para Deus para ser um pastor. Falei: Deus, eu quero ser pastor. E Deus me fez um pastor.
Deus me fez um pastor. Mas eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu não tinha vontade de casar. Mas eu falei assim: Deus, eu não vou ser pastor solteiro, o Senhor vai me dar uma esposa. E Deus me deu a Gisele. Deus me deu uma família. E quantas vezes eu reivindiquei de Deus saúde para minha mulher, porque eu falei: o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu uma mulher, e eu quero ela comigo. E vocês sabem que Deus mudou histórias para deixar a Gisele comigo, porque Deus faz isso, porque Deus muda isso. Mas às vezes a gente aceita conformado, e aí com isso o diabo ciranda a gente, Satanás rouba a gente não busca ser competente para viver a vida e para desfrutar daquilo que Deus dá, tipo, sabe, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Que Deus me perdoe por usar esse exemplo, porque a vida que me leva chama-se Deus, porque Ele é a vida. Amém? Quem recebe essa palavra? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: olha, eu quero profetizar na sua vida hoje. Fala: você não vai perder nada mais. Fala: primeiro, porque você é competente para ter e guardar e desfrutar de tudo que Deus te dá. Fala: e o diabo não vai roubar nada de você, e nem Deus, fala, por ser amor, vai tirar de você precocemente aquilo que Ele te deu. Quem crê nisso? Coloque-se de pé em nome de Jesus.